Policiais denunciam superlotação de adolescentes em delegacia, o que revela uma realidade: o aumento no número de jovens envolvidos em crimes na capital. Mais de 200 haitianos chegam a Manaus sem ter para onde ir. Veja também, novo presidente do Tribunal de Contas do Estado visita obras da Arena Amazônia e se diz preocupado com liberação de verba para a conclusão do estádio. E ainda, volta às aulas. Além da lista de material escolar, é bom ficar atento à visão do seu filho. E os preparativos da Balaco Blaco para o carnaval deste ano. A escola de samba vai contar na avenida a história da cerveja. O Band Cidade já começou. Boa tarde. Mais de 200 haitianos chegaram hoje a Manaus, vindos de Tabatinga, no interior do Amazonas. O problema é que eles não têm para onde ir. 208 haitianos desembarcaram hoje em Manaus. A paróquia do bairro São Geraldo, no centro de Manaus, já abrigou mais de 3 mil deles na capital. Mas hoje o padre Gelmino Costa informou que a igreja já não tem mais condições de abrigar tanta gente. Não tem nenhuma condição de abrigar mais haitianos. Neste momento nós estamos iniciando uma etapa em que o governo emitiu uma resolução e que vai dar visto rapidamente para todos os que estão dentro do país, né? Então os 1.700, 2.000 que estão em Tabatinga, eles vão chegar em Manaus em questões de semanas ou máximo de um mês, né? Mais de 1.400 malas e sacolas estavam espalhadas pelas calçadas da Avenida Constantino Neri. Os haitianos chegaram em 2 barcos vindos de Tabatinga. Segundo a igreja, até sábado, pelo menos mais 2.000 haitianos desembarcam em Manaus. Uma enorme fila foi formada na secretaria da paróquia, que literalmente fechou as portas. Hoje, se o Estado não fizer nada, eles vão ficar na rua, no relento hoje. Charles, que também veio de Tabatinga, está em Manaus há 5 meses. Depois que conseguiu emprego, alugou um quarto. Hoje veio ver a chegada dos conterrâneos, mas afirma que na nova casa também não há vagas. Lá na sua casa não dá para abrigar nenhum outro haitiano? Não dá, não, só o único eu. Já tá cheio? Tá certo. O governo do Amazonas informou que tem prestado atendimento humanitário aos haitianos na casa do migrante Jacamim, como vocês viram na reportagem, além de oferecer encaminhamento para vagas de emprego, doações e alimentos. Informou ainda que a situação dos haitianos é de responsabilidade do governo federal, com quem tem mantido contato para solucionar o problema. O Ministério do Desenvolvimento Social já anunciou que vai enviar a Manaus, no próximo dia 1º de fevereiro, uma equipe de técnicos para avaliar a situação dos haitianos no estado e definir medidas para atender à demanda social. A Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais passou hoje por uma inspeção. Policiais denunciaram que o local serve de centro de detenção para adolescentes e, o pior, o número de internos já chegou ao limite. Depois da visita à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais, a comissão formada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Amazonas confirmou: o local está com um grande número de adolescentes e a situação é preocupante. E realmente a gente constatou que o local não tem a menor condição de os menores permanecerem. De acordo com o presidente do Simpol, a denúncia foi feita por policiais civis. Segundo ele, os profissionais se sentem coagidos pelos adolescentes, que chegam todos os dias. O número de internos chega ao limite. Ontem estava superlotada, né? Toda hora chega 1, chega 2, aí vai aumentando. Segundo os policiais aqui da delegacia, a demora da justiça causou superlotação. 44 adolescentes apreendidos estão aqui aguardando decisão, alguns com mais de 2 semanas. O ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, diz que o adolescente só pode permanecer em local não apropriado, como delegacias, por exemplo, por no máximo 5 dias. Os policiais que aqui trabalham estão sendo hostilizados pelas famílias dos menores, tendo em vista porque as famílias, por não ter conhecimento, elas acham que os próprios policiais mantêm os menores aqui porque eles querem. O juiz responsável pela vara da infância e da juventude está de férias e o substituto não estava no local, já que também atende em outra unidade.
Bom, a assessoria de comunicação da Polícia Civil informou que 19 adolescentes já foram transferidos para o centro de detenção para cumprirem medidas socioeducativas. O pior é que a superlotação na delegacia não é o grande problema, não. Na verdade, ela é apenas uma consequência e só revela uma triste realidade: o aumento no número de jovens envolvidos com o mundo do crime. Todos os dias divulgamos notícias sobre assaltos, tráfico de drogas e até assassinatos. E sempre eles, os adolescentes, entre as brechas deixadas pela falta de segurança pública. Transferi-los ao centro de detenção para cumprir medidas socioeducativas não vai resolver o problema. Segundo o próprio Tribunal de Justiça do Amazonas, em uma reportagem veiculada aqui no Band Cidade, ainda em setembro do ano passado, o número de infrações cometidas por menores de 18 anos cresceu 90% em apenas 6 meses. Imagine hoje, não é mesmo? Enquanto a sociedade discute se esses adolescentes devem ou não ser punidos como adultos, os índices só tendem a crescer, caso não seja feita alguma coisa e rápido. Ou muda a lei, ou melhora a educação. E agora um outro índice também preocupante. O número de abuso sexual contra crianças e adolescentes cresceu 20% neste mês de janeiro em relação ao mesmo período do ano passado. Além de resolver os casos, a polícia e o Conselho Tutelar trabalham na ressocialização dessas vítimas. No último dia 14 de janeiro, a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente prendeu um homem acusado de estuprar a esposa, 2 filhas e uma neta. O homem foi preso depois que a vizinha da família denunciou que a filha também havia sido estuprada pelo maníaco. Nas 3 primeiras semanas de janeiro deste ano, só o Conselho Tutelar já registrou 50 ocorrências contra crianças e adolescentes. A maioria é de estupro. De acordo com o Conselho, até o final do mês, o número deve chegar a 80 casos, representando 20% a mais que o registrado no mesmo período do ano passado. Hoje a população, ela sabe para quem denunciar, né? A sociedade em si está alerta, no caso, contra as denúncias que são feitas diariamente, mas ela tem a quem informar. Um ponto em especial tem ajudado a polícia a tomar conhecimento dos casos e buscar solução. Os parentes de muitas vítimas perderam o medo de denunciar. A delegacia, em janeiro do ano passado, ela não trabalhava em sistema de plantão. Significa o quê? Que essas denúncias todas elas eram diversificadas, direcionadas para vários DIPs. Hoje elas são concentradas na Delegacia de Proteção. Então a gente identifica assim, que houve um número maior, há um número maior, esse número é crescente. Depois que o criminoso é preso, a polícia e o Conselho Tutelar iniciam com a vítima o tratamento psicossocial. Ele deixa, além das sequelas físicas, as sequelas psicológicas, né, que uma criança pode vir a ter no futuro. O atendimento emergencial feito pela Delegacia de Proteção é em conjunto, assistente social e psicólogo, que vai ouvir a família da queixa referente à queixa principal. E após o atendimento à família, a gente faz o atendimento emergencial para a vítima. Hoje, denunciar um caso de violência contra crianças e adolescentes está ainda mais fácil. Um dos meios é ligar para o número 100. O Disque Denúncia Nacional tem sido ferramenta importante usada pela polícia. Mas, em meio ao trabalho de investigação e aos casos resolvidos, a delegada faz uma crítica ao sistema adotado pela justiça brasileira ao punir uma pessoa que pratica crimes contra crianças e adolescentes. Nós temos questões processuais que ainda são benevolentes para a pessoa que pratica crime. Isso eu acho que tem que haver uma revisão para que essas penas sejam mais pesadas até, principalmente quando é crime tratando-se de criança. No próximo bloco, o presidente do Tribunal de Contas do Estado visita obras da Arena Amazônia e ainda volta às aulas. Além da lista de material escolar, é bom ficar atento à visão do seu filho. É a seguir aqui no Band Cidade.